Que a paz esteja com os irmãos. Amém. Nós, nesta manhã, estaremos aqui para termos uma aula sobre soterologia, a doutrina da salvação. E por onde que nós vamos começar esta matéria? Primeiro, precisamos entender a necessidade de salvação. É isso que a soterologia significa. A matéria soterologia, ou a palavra soterologia, ela é a junção de dois termos do grego: soter, que é salvador, salvação, e logia, que é o tratado sobre a doutrina da salvação. E nós começamos dizendo o seguinte: qual é a necessidade que nós temos de estudar esta matéria? Precisamos estudar essa matéria porque nós temos um Salvador. É assim que o Senhor Jesus ele se apresenta para nós. Ele diz que ele veio ao mundo para salvar o que se havia perdido. Tudo começa, a história da salvação, tudo começa ali no próprio Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden houve a queda do homem. Quando a gente estava estudando a armatiologia, que era a doutrina do pecado, os irmãos lembram que eu ensinei que o pecado entrou no mundo por Adão, por um homem. E uma vez que o pecado entrou no mundo, ele se tornou irreversível para todos os descendentes de Adão. Não tem mais volta. Quem nascer de Adão, nasce pecador. E Deus já havia colocado uma condenação: no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E foi o que aconteceu. Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento, consequentemente o pecado entrou no mundo e Deus aplicou a pena capital, a morte. O homem agora está morto. A Bíblia diz, esse texto é importante vocês anotarem, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, diz que nós nascemos, ou que nós estamos em ofensas e pecados. O homem é gerado em ofensa e pecado. E este é o status de vida que a gente tem. Nós só podemos ter uma vida qualificada pelo pecado. Tudo que nós fazemos é como se nós estivéssemos com as mãos sujas de graxa. Tudo. Você vai comer com a mão suja de graxa, suja o prato, suja o talher, e se pegar lá uma carne com a mão, suja a carne também. Você vai tomar banho, pega a toalha, suja a toalha. Você pega a mão cheia de graxa e coloca na água, você suja a água também. E não tira. Por mais que você fique lá lavando a mão o tempo inteiro, pastor, o tempo inteiro a tua mão continua suja de graxa, não tem volta. A nódoa do pecado, a mancha do pecado, faz parte da natureza humana. Aí é por isso que o Salmo 51 fala: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Faz parte da nossa natureza. Nós somos filhos do pecado. Sair porque em iniquidade nós fomos formados. Ou seja, nós nem tínhamos nascido ainda. E qual que é a matéria-prima da nossa natureza? A matéria-prima da nossa natureza é a iniquidade. E em pecado me concebeu a minha mãe. Do momento que eu fui concebido no útero da minha mãe até o instante em que se abriu a madre, eu estava sendo gerado e concebido em pecado. E a vida inteira do ser humano é esta: é uma vida de pecados, do início ao fim. Aí a Bíblia diz, na carta aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Pronto. O que é a morte? Ela é a niveladora. Ela vem para nivelar mesmo, para dizer o seguinte: olha, você tem tanto de débito e você precisa pagar o tanto de débito que você tem. E o que é que você vai ter que fazer para poder pagar esse débito que você tem? Você tem que quitar. A morte vem e nivela. Quando ela nivela, ela fala: está quite.
Pronto, você não precisa pagar mais nada. Qual é o problema? Uma vez que você morre, você deixa de existir. Acabou. Não deve mais nada, mas não pode viver também. Pode fazer mais nada. E quem é que vai reverter esta situação? Quando nós estudamos a doutrina da salvação, logo lá no livro de Gênesis, Deus faz a promessa da salvação. Ele pega e ele coloca algumas sentenças. Primeiro, ele pega e impõe a sentença sobre a serpente e diz: porquanto fizeste isto, maldita és mais do que todas as animalhas do campo, sobre o teu ventre te arrastarás, e comerás pó todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas esta lhe ferirá a cabeça. Com esta palavra, Deus disse que iria reverter a entrada do pecado no mundo. Mas para reverter a entrada do pecado no mundo, ele teria que esmagar a cabeça do tentador que ocasionou a queda, o diabo. Significa que quando nós estudamos a doutrina da salvação, nós estudamos a Bíblia inteira. Começa em Gênesis e percorre os 66 livros da Bíblia, termina no Apocalipse com a vitória do Senhor Jesus, do Espírito Santo e da igreja. Começa por aí. Lá vamos nós, Deus prometendo: vou ter que esmagar a cabeça do tentador que ocasionou a entrada do pecado no mundo. Quando a gente fala de doutrina da salvação, também falamos da doutrina dos anjos. Por quê? Os anjos, eles estão ao lado de Deus ou ao lado do diabo. Consequentemente, pecado, tentação e queda, ela está influenciada pela presença do diabo. O diabo, ele é o fautor do pecado. Eu não estou dizendo que ele é o autor, tá bem? Ele é o fautor do pecado. Ele é aquele que incita, é aquele que atiça, é aquele que aguça, é aquele que orienta a nossa natureza para o pecado. Mas não é o diabo que faz pecar. O diabo não faz pecar, porque ele é um agente do lado de fora. Qual é a natureza do diabo? É a natureza do tentador. Ele é o tentador, é o que promove a tentação. Quem é o autor do pecado? O autor do pecado é o homem. Quem diz isso? A Bíblia. O apóstolo Paulo falou assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Não diz que é por uma serpente, não diz que é por um diabo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. É por isso que todos pecaram. Que tipo de pecado que nós tratamos aqui que pode ser salvo? Pecado dos homens. Está escrito na carta aos Hebreus o seguinte: Deus não socorre aos anjos. O nosso problema não é o pecado dos anjos. Na matéria de angelologia eu estarei falando sobre isso. O nosso problema não é o pecado dos homens. O nosso problema é o nosso pecado. Nesta matéria de soterologia, que nós estamos tratando a questão da salvação, qual que é o sentido da salvação? É o sentido de que nós devemos ser salvos do pecado. De qual pecado? De todos os pecados. Nós não podemos ser salvos de alguns pecados e condenados por outros. Ou somos salvos por inteiro, ou somos condenados por inteiro. Agora, todos os pecados que existem, eles têm uma raiz, têm uma origem, tem o que a gente chama de o pecado original, ou o pecado capital. Primeiro pecado. A partir daí, todos os outros vão se desenvolvendo também. Qual que é o pecado original, o pecado capital? É o pecado da desobediência. Esse é o pecado capital. Desobediência. Parece simples, parece comum, parece banal. Inclusive a gente pensa que Deus impôs uma pena muito grande sobre um pecado tão pequeno, mas
é para que Deus mostre a gravidade do pecado. Aquele que comete o menor pecado também comete o maior, porque no pecado menor está a semente para os pecados maiores. Ninguém simplesmente chega lá e quebra os 10 mandamentos de uma só vez. Vocês conhecem já os 10 mandamentos. Alguns deles: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, não profane o sábado do Senhor, honra teu pai e a tua mãe, não adulterarás, não furtarás. Todos esses 10 mandamentos, você não quebra ele de uma vez só, você vai quebrando um por um. E qual que é o menor de todos os mandamentos? Se é que existe algum dos menor mandamento, seria o seguinte: obedecerás ao Senhor teu Deus. É um pecado assim, você obedece. Deus, naquele momento que Ele colocou para Adão: não comerás do fruto do conhecimento, Deus estava testando a obediência de Adão. Não testou a fé, não testou o amor, não testou a paciência, nem a alegria, testou a obediência. Estes outros, fé, amor, piedade, alegria, vêm consequentemente da obediência. O primeiro ponto, você obedece. E aí você percebe que, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele mesmo disse: por isso que o Pai me ama, porque eu faço tudo o que lhe apraz. Ou seja, Cristo é obediente ao Pai. Como Ele é obediente ao Pai, então Ele ama o Pai, porque Ele obedece. Ele tem fé no Pai, Ele se alegra no Pai, mantém a sua piedade. Qual é o pecado original? É o pecado da desobediência diante de uma ordem explícita. E qual que é a ordem explícita? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Quem passa neste mandamento, nesta ordenança, pronto, cumpre os demais mandamentos também. Agora, como a nossa natureza é a natureza do pecado, consequentemente, nós praticamos os mesmos pecados que Adão e Eva cometeram. Já desde pequenininho, desde criancinha, nós somos desobedientes. Primeira palavra que a gente aprende é não, não, não e não, para tudo quanto é lado. Por quê? A gente mal começa a andar, mal começa a engatinhar, mal começa a pegar nas coisas, e nós, para descobrirmos as coisas, a gente desobedece os pais. E como a gente desobedece os pais, a gente tem que aprender a palavra não, o tempo inteiro. Nós somos seres humanos levados pelo negativismo. É negativo. A situação da nossa vida não é das melhores. A situação das nossas vidas é dramática. O pecado entrou no mundo, o pecado da desobediência. Nós somos gerados em pecado, somos concebidos em pecado e nos arrastamos a vida inteira praticando pecado após pecado. E aí, dentro da doutrina da salvação, a gente pergunta o seguinte: mas até que grau o pecado nos alcançou? Será que ele nos corrompeu por completo? Ou será que ele só afetou uma parte da nossa natureza? E aí você vai ter duas turmas de teólogos discutindo isso daí. A primeira turma de teólogos são os fundamentalistas. Os fundamentalistas, eles dizem que aconteceu a corrupção absoluta da natureza humana. Corrupção total, geral e completa. Nós fomos afetados, primeiramente, na nossa moralidade. Nós somos naturalmente imorais. E qual é a prova de que nós somos imorais? Dizem os fundamentalistas: é a hipocrisia. A hipocrisia é a prova de que nós somos imorais. Por quê? Nós reprovamos em público e praticamos no secreto. Isso é hipocrisia. Você afirma algo como sendo verdadeiro e bom, mas depois você nega. E quando é que você nega? Na primeira oportunidade, quando não tem ninguém te vendo, ninguém te olhando. Isto é hipocrisia. É um argumento que os fundamentalistas usam para dizer: aí está a corrupção geral.
A corrupção geral que atingiu as nossas moralidades. Aí os senhores me perguntam, o que é moralidade? Não é tão difícil assim. Moralidade é aquele conjunto de normas e de regras e de princípios de conduta e comportamento que nós adotamos para nós como sendo verdadeiros e bons. Isto é moralidade. Tem algumas coisas que eu, para mim, aprovo, e aprovo para os meus amigos, e aprovo para os meus filhos, e aprovo para a minha esposa e para a minha mãe. Esse conjunto de normas, esses dispositivos de comportamento, chama-se de moralidade. É o que a gente aprova como sendo bom, verdadeiro e certo. Agora, o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Aquele conjunto de normas que eu aprovo são bons e são verdadeiros, mas eu escorrego neles, eu tropeço neles. Eu aprovo para o meu convívio social, mas eu quebro ele. Eu vejo uma forma, uma maneira de escorregar. E é a questão assim, tão dramática, que eu faço aquilo que eu não aprovo, disse o apóstolo Paulo. Eu cometo o pecado sem aprovar o pecado. Eu provo do pecado, experimento do pecado, mas eu reprovo. Eu reprovo para os outros, mas eu pratico para mim mesmo. Este é o primeiro argumento dos fundamentalistas para mostrar que nós estamos totalmente corrompidos, inclusive nas regras que nós aprovamos para nós mesmos. Nós estamos corrompidos, totalmente corrompidos. E outra coisa que a gente vai perceber pela corrupção geral da natureza humana é que a gente comete o erro. Vocês veem que eu estou englobando a gente genericamente, todo mundo, e esconde o erro. Por que a gente esconde o erro? Porque senão nós vamos ser capturados pelas nossas próprias palavras, pelas nossas próprias regras. O apóstolo Paulo fala: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de haver pregado aos outros, não venha eu mesmo ser reprovado naquilo que eu ensinei para as pessoas. Aí está o sinal de que está realmente tudo perdido para nós, porque nós vivemos hipocritamente no mundo. O que significa a palavra hipocrisia? Hipocrisia significa que eu me escondo atrás ou embaixo de uma máscara. Isto é hipocrisia. Eu crio uma imagem, mas por trás da imagem existe a verdade. E o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: vocês são sepulcros caiados. Para quem que Jesus disse isso? Para os homens mais célebres da sociedade judaica, os fariseus e os escribas. Eram os homens mais célebres, os teólogos daquele tempo. Sepulcros caiados, por fora monumentos belíssimos, por dentro osso de morto. Mas Cristo não se referia somente aos ilustres da sociedade, porque aí você tem que entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: se até vocês, que são os mais ilustres, são sepulcros caiados, quanto mais as outras pessoas. Está todo mundo debaixo da mesma situação. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Encerrou a todos. O que é encerrou? Fechou mesmo, trancou, trancafiou, prendeu a todos debaixo da desobediência. Todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 3. Todos pecaram, não há um justo sequer, ninguém que faça o bem, ninguém que entenda. É isso que os fundamentalistas eles apontam também. A Bíblia está sendo absoluta neste assunto. Ela está dizendo: todos pecaram, todos estão encerrados debaixo da desobediência, nivelados abaixo da desobediência. Não tem ninguém da linha para cima. Ninguém. Não tem americano, nem alemão, nem francês,
nem brasileiro, chileno, argentino, anglicano, não tem ninguém acima da linha da desobediência. Essa é a linha da desobediência. Está todo mundo desse nível para baixo. Todos os nossos comportamentos estão comprometidos pelo pecado. Todos. A nossa situação é miserável, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Quem nos livrará? Nós estamos presos ao pecado. A mesma carta aos Romanos, que é uma carta considerada de teologia sistemática do apóstolo Paulo, de soterologia mesmo, ele trata na carta aos Romanos sobre a doutrina da salvação, e ele trata nesses termos. O que ele diz? Que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e que miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? A situação é calamitosa, irmãos. A situação ela é dramática. É uma situação desesperadora. Nós estamos debaixo de um império. A carta aos Hebreus fala: nós estamos vivendo no império do diabo. Para isso se manifesta o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para aniquilar na morte aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Ele em si se tornou o Senhor dos homens. E por que o diabo se tornou o Senhor dos homens? Se tornou o Senhor dos homens por causa que ele é o Senhor da morte, ou foi o Senhor da morte. Foi ele que promoveu a queda da humanidade. Os irmãos estão acompanhando? Estão entendendo bem? Por que nós precisamos de um Salvador? Porque a nossa situação ela é calamitosa, desesperadora, desastrada. Nós já nascemos em ofensas e pecado, e estamos condenados à morte e ao inferno. E não é só a questão da morte. Por quê? Se a morte fosse a cessação absoluta da vida, morreu, acabou. Para que a gente vai se desesperar? Mas tem a morte e o inferno. Isto é, a gente continua sendo réu de um pecado eterno, porque a desobediência contra Deus não foi uma simples desobediência. Aprendemos isso em armatiologia. A desobediência contra Deus é uma desobediência eterna. Enquanto Deus vive, o pecado permanece, ou a dívida permanece. Irmão, entenderam a lógica? Enquanto Deus existir, e como o pecado foi contra o Deus que é eterno, então, enquanto Deus for eterno, o pecado continua eterno também. Por isso, você morre a tua vida terrena, cessa-se seus sinais vitais, mas, e aí? A Bíblia diz, autor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Morreu, acabou? Não. Morreu, acabou uma etapa, uma parte. Vamos para o juízo. E aí você é réu de um pecado eterno. Se o pecado é eterno, você tem que morrer eternamente, morrer para sempre. Compreenderam? Aí está. Quem é que tem que te salvar então de um pecado eterno? Só alguém que compreenda a gravidade do pecado, o tamanho da condenação, e que suporte esta condenação sobre si mesmo. Alguém tem que pagar pelo nosso pecado. Ou você morre eternamente, ou alguém eterno morre por você. Acompanhou? Guarda então esta lógica. O pecado é mais grave do que supõe a nossa vã filosofia. O pecado é extremamente grave, e ele precisa ser tratado, e ele não pode ser tratado por qualquer pessoa e de qualquer maneira. O pecado tem que ser tratado por alguém que tenha qualidades eternas. Nosso Salvador precisa ser um Salvador eterno, que fale a linguagem de Deus,
e que ofereça uma satisfação pelo nosso pecado. Os fundamentalistas, eles dizem que nós fomos corrompidos totalmente. Primeiro, a nossa moralidade, aquele conjunto de normas de certo e errado que a gente diz que é por essas que a gente vive, nos comprometem mais ainda. Cada vez que a gente cria uma regra, a gente quebra essa regra, para provar que nós somos pecadores mesmo. Outra coisa que os fundamentalistas dizem, que nós estamos corrompidos também, é nos nossos pensamentos. Nós estamos com os nossos pensamentos todos contaminados pelo pecado. Não tem como nós termos um pensamento puro, são, sadio, sem a presença do pecado. Os nossos pensamentos, eles são norteados pelo pecado, orientados por ele. Aí você fala, não é possível, eu tenho bons pensamentos. Ter o bom pensamento, ele tem uma sombra por cima dele. E qual é a sombra? O pecado. É um bom pensamento? É. Só que o pecado está ali, rondando em volta, fazendo uma sombra, para não permitir que esse pensamento seja puro. Até mesmo os nossos pensamentos foram contaminados pela presença do pecado. E o que vai se dizer então das nossas ações, das nossas atitudes? Eu quero fazer o bem, eu faço o bem para os meus filhos. Você faz o bem para os seus filhos, mas você quer algo em troca, não é verdade? Você faz o bem não pelo bem, você faz o bem por uma consequência. Não é porque é bom, é para você manter alguma outra coisa. Eu faço o bem para minha esposa, eu faço o bem para os meus amigos, faço o bem para a igreja, mas o que eu ganho em troca? Você não faz o bem pelo bem. O Senhor Jesus, ele também falou isso. Olha, você procure fazer com a mão direita e esconder da esquerda, mas você consegue fazer isso? Não. Você faz aqui e você quer receber com a outra. Isso aí é uma regra. Só quem for nascido de novo, nascido do Evangelho, tem a chance, a oportunidade e o dever de fazer o que Jesus ensinou. Com uma mão você dá e esconde da outra, você entrega e já recolhe. Nós estamos comprometidos então nas nossas regras de moralidade, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E aí o pessoal fundamentalista fala, tudo está corrompido, inclusive a nossa vontade. A tua vontade, a que você tem, é uma vontade que te incita ao pecado. Você não tem uma vontade livre do pecado. Aí diz o apóstolo Paulo, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, e aí faço o que não quero, e o que quero não faço. Se faço o que não quero, eu concordo com a lei de Deus, que diz que eu sou pecador. Porque o mandamento, as ordens de Deus, o mandamento, ele é santo, justo e bom. Mas eu sou um escravo vendido ao pecado. Isto é Bíblia, é só Bíblia. Essa é a doutrina da salvação. Do que é que nós temos que ser salvos? É o tema da nossa primeira aula. Temos que ser salvos do pecado. E qual é a gravidade do pecado? É a gravidade absoluta. É absoluta porque foi um pecado cometido pelo pai e passado pelos filhos através da natureza. E a prova de que nós somos filhos de Adão é que nós também desobedecemos a Deus igualzinho Adão desobedeceu. Se alguém aqui não desobedece a Deus, não é filho de Adão, também não está em pecado. Só que Deus encerrou todos debaixo do pecado. E por que ele fez isso? Aí o apóstolo Paulo explica: Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Essa aqui é a mesa, vamos supor, é o nível da desobediência. Deus colocou todo mundo debaixo da mesa, para que todos aqueles que estão aqui embaixo da mesa possam alcançar misericórdia. Não há exceção. Deus nivelou por um ato de misericórdia. Por um ato de misericórdia. Uma vez que todos nós nascemos em pecado, somos gerados em pecado, vivemos em pecado, a nossa natureza está corrompida. Pensamentos, sentimentos, vontades, atitudes, comportamentos, tudo que a gente aprova está manchado pelo mal. O que vai fazer Deus, que é soberano e absoluto?
Deus vai prover a salvação para nós que estamos debaixo do pecado. E se queremos sair dessa ditadura do pecado, temos que aceitar a salvação que o próprio Deus nos dá. Só que, aí continuam os fundamentalistas dizendo: nós estamos tão miseravelmente corrompidos, tão desgraçadamente corrompidos, que Deus chega e Ele oferece a salvação para nós que estamos aqui. Vamos supor que isso aqui é o mundo do pecado. Está todo mundo aqui debaixo dessa mesa, a mesa do pecado. Chega Deus de fora e Ele vai oferecer salvação. Eu vou tirar você debaixo da mesa. E o que faz Deus? Ele oferece a salvação. Mas nós estamos tão corrompidos pelo pecado, mas tão miseravelmente acabados pelo pecado, que nós agredimos a Deus, que quer nos salvar. Foi o que aconteceu com o Filho Santo de Deus. O Filho de Deus não foi agredido por nós? Não foi atacado por nós? Ele não foi crucificado por nós? É um mundo tão pervertido que nós vivemos, que nós viramos bestas feras, animais irracionais, ilógicos. É como se fosse um cão raivoso, tomado de raiva, que morde a mão do dono, está acorrentado, sabe? E aí o dono chega e fala: será que tem algum jeito de eu chegar perto desse cão? Aí vai oferecer a comida, o cão pega babando, vem para cima e morde a mão do dono. É o que aconteceu com Deus. O estado do pecado é o pior que possa existir por causa disso. Nós agredimos a Deus que tem que nos salvar, que pode nos salvar. E aí Deus tem que tomar a decisão: deixa morrer, deixa na condenação, ou salva? Se eu entrar para o mundo deles para os salvar, vão me agredir, vão me violentar, vão me sacrificar, vão me machucar, eles vão se levantar contra mim. Essa é a decisão. Deus vai tomar essa decisão: deixar o homem debaixo do pecado, ou vai salvá-lo? Vai salvá-lo. Só que tem como Deus salvar de fora? Não, porque Deus tem que entrar para conhecer o homem um a um. Vai correr o risco. O Senhor Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. E Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele vem ao mundo como um cordeiro em meio às feras, em meio aos lobos. Ele vem humilde, manso, filho de Deus, pacífico, salvador, vestido de carne, assumiu a natureza humana, a fraqueza da natureza humana, e veio conviver entre nós. E esse que é o mistério da salvação. Não pode acontecer de fora, porque se acontece de fora não é salvação. Só é salvação porque ela acontece dentro do nosso mundo. Deus, Ele veio ao nosso mundo em Jesus Cristo. Agora, em contraste com os fundamentalistas, estão os chamados liberais. Quem são os liberais? São aqueles que não acreditam na corrupção geral da natureza humana. Estes são os liberais. Como assim? O pecado não é tudo isso que os fundamentalistas estão dizendo. Não tem essa gravidade toda. Ou seja, o pecado não atingiu o ser humano por inteiro, não corrompeu ele por inteiro. Os liberais vão dizer: é um exagero dos fundamentalistas dizer o que eles estão dizendo. O pecado corrompeu o homem, sim. Eles não negam que o pecado tenha corrompido o homem. Só que não é tudo isso. Não é esta coisa toda. Aí eles vão apontar para o quê? As regras de moral, as próprias regras de moral. Você vê um belo mandamento do tipo o seguinte: cuida do teu filho. A lei que fala que os pais devem cuidar dos filhos. Você vê um pai cuidando do filho, e o pai faz de tudo pelo filho. A mãe faz de tudo pelo filho. A mãe, inclusive, ela fica sem roupas, mas ela veste o filho. Ela fica sem comida, mas ela alimenta o filho. Ela não foi para a escola, mas ela leva o filho para a escola.
Isso aí já mostra que o homem não está totalmente corrompido coisa nenhuma. Existe alguma bondade no homem. E não é só no homem bom, porque a mãe do assassino, ela tem maternidade suficiente para ir visitar ele na cadeia. Ou seja, a mãe ama ao filho, apesar de ele ser um assassino. Sinal de que a bondade ainda existe no ser humano. Você pega o código de leis que protege animais, florestas, pessoas, instituições. O código de lei é uma prova de que existe bondade no homem. Que quando o homem pecou, ele não perdeu a imagem e a semelhança de Deus por completo. O que os liberais vão dizer? A gente tem que parar com esse discurso negativo. Nós temos que parar. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando o pecado entrou no mundo, quebrou o espelho. Quebrou o espelho, virou caco, mas ainda continua com alguma coisa da imagem e da semelhança de Deus. Não se perdeu por completo. Até as guerras que os homens fazem. Por que os homens fazem guerras? Os homens fazem guerras para manter a sociedade. Porque se levanta um ditador, um dominador, e esse camarada ele é um tirano, se você não fizer guerra contra ele, ele vai escravizar todo mundo. Por isso, os homens de bem, os homens do bom, pegam e declaram guerra contra o homem do mal para poder manter a sociedade. Agora, se a gente cruzar os braços, o que vai acontecer? Nós vamos perder para os tiranos, aí o mundo vai ficar pior. Os liberais eles estão ensinando para a gente o quê? Que nós devemos ser mais humanos naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está pensando. Não podemos deplorar todas as coisas. Mas aí tem a questão dos pensamentos. Olha, é só você pegar um livro. Pegue um livro e leia os pensamentos. Ninguém sendo mal, por completo, absoluto, conseguiria escrever um livro de poesia. Não conseguiria escrever um livro de ciência. Não conseguiria formular uma equação de matemática. Só mostra que a inteligência tem uma corrupção, sim, tem uma tendência para o mal, mas a inteligência e o pensamento também são bons. Possui algo de divino na inteligência humana. Quebrou o espelho, mas é um caco, mas faz parte do espelho. Aonde que entra a questão do Salvador? O Salvador vem para juntar os cacos, fazer o milagre de reconstruir a imagem de Deus. Vocês estão entendendo? Doutrina da salvação, a gravidade do pecado, dois grupos de teólogos, os fundamentalistas que dizem que tudo está acabado, precisa começar de novo, e os liberais que dizem está acabado, mas não é tudo, precisa reconstruir e não começar de novo. Está corrompido a moralidade? Sim, mas por completo? Não. Está corrompida a intelectualidade? Sim, por completo? Também não. E a conduta humana? A conduta humana ela já mostra o seguinte: por mais que você seja pecador, você não vive 24 horas da sua vida pecando. Você dá descanso ao pecado. Ou seja, você se esforça para fazer o bem. Você se esforça ao máximo possível para fazer o bem. Até uma pessoa que fuma. Ele fuma. Só que ele fuma sabendo que ele está viciado no cigarro. E o que ele faz? Não vejo a hora de largar. E por causa disso, inventaram remédios para poder desintoxicar o camarada, tratamento, clínicas de abstinência e uma série de outros fatores para que aquele que quer parar de fumar pare. É um sinal da bondade na atitude. Por mais que você seja contrariado com uma pessoa, não gosto daquele meu vizinho de jeito nenhum, nem por isso você vive 24 horas caindo na garganta dele. Você passa por ele e você suporta. Você não cumprimenta, você faz que ele não existe. Isso é um sinal de que, se você fosse totalmente corrompido, você tinha matado aquele vizinho. Mas não, você convive com ele. E você, na verdade, você quer reconciliar a amizade com ele o quanto antes. Por quê? Porque assim você acaba com o conflito. Você é um mal pagador. Mas na primeira oportunidade que você tem, você vai quitando as suas dívidas. Você é um mal pagador, você atrasa as suas dívidas.
mas caiu um dinheiro na sua mão, você vai lá e dá uma satisfação. Sinal de que você, no seu comportamento, não está totalmente corrompido. Por quê? Porque se você estivesse totalmente corrompido, você nunca pagaria dívida alguma. Pelo contrário, roubaria todo mundo. São os dois discursos. Aí a gente pergunta, qual dos dois está certo? Os fundamentalistas ou os liberais? Material bíblico existe à vontade, tá? Material bíblico para vocês discutirem, tem à vontade, os dois lados. O posicionamento da Bíblia é para os dois lados, tá? Da Bíblia. Vai dizer que você está miseravelmente entregue ao pecado, mas que humanamente, na linha horizontal, humanamente, você ainda guarda um pouquinho da sua bondade. Qual que é o problema? Não é uma bondade suficientemente forte para te salvar. A bondade que você tem, ela está na linha do humano, do natural. É suficiente para este mundo, mas não é suficiente para a vida eterna. Você precisa de ajuda. Você precisa de um salvador. Você precisa de alguém mais forte do que a tua natureza, mais forte do que a tua bondade, mais forte do que a tua inteligência. Alguém que venha para te ajudar, para te salvar. O que significa a palavra soter? Salvação. Significa que você vai ser colocado em liberdade. Isso é salvação. A palavra salvação e libertação são palavras irmãs. Você precisa de um libertador, alguém que te tire dessa situação pecaminosa e te coloque num estado melhor, livre, para você poder escolher, pensar, agir, querer, não querer. Sem ajuda não tem salvação. Esse que é o problema do pecado. Sem a ajuda ninguém será salvo. E quem é que vai te ajudar? Nós vamos falar aqui sobre a questão da lei. Eu vou abrir agora a oportunidade para que vocês possam fazer as suas perguntas. Está bem?